Se você se percebe com agitação mental, dificuldade de desligar, se ao longo do dia suas emoções mudam como imagens em um caleidoscópio, se num impulso, sem perceber, você pega o celular N vezes e passa mais tempo do que deveria com ele. Neste episódio, você vai entender que essas situações estão ligadas à reatividade e ao automatismo que o mundo digital provoca em nós. A chave para sair disso é a autoconsciência. Estão em jogo não só a nossa saúde mental e equilíbrio emocional, mas também o domínio da nossa vontade. Eu lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior, a vida que temos aqui dentro, com nós mesmos. Eu sou Regina Gianetti, mentora de vida interior, e a minha intenção é que ao terminar este episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Meu trabalho é ajudar pessoas a viverem mais autoconscientes, conectadas com sua essência, mais em paz consigo mesmas. Eu dou mentorias online e retiros presenciais. Tem links para você saber mais sobre esses trabalhos na descrição deste episódio. E se você gostar do que vai ouvir aqui, deixe o seu like, siga o podcast e compartilhe o episódio com seus amigos. O que faz bem para você pode fazer para muito mais gente. Episódio 177. Mais consciência, menos reatividade. O começo de um ano é, tipicamente, um momento em que estamos dispostos a fazer alguma mudança na nossa rotina, nos nossos hábitos, para ter melhor qualidade de vida, para nos sentirmos mais satisfeitos com nós mesmos, ou também para evitar, pelo menos amenizar, situações que não queremos na nossa vida. Entre essas situações indesejáveis, eu vou citar aqui algumas de que eu escuto muito as pessoas falarem, alunos, ouvintes, amigos, pessoas que deixam comentários nas redes sociais. Uma é a agitação mental, é se perceber com muitas coisas na cabeça, a atenção dispersa, o pensamento pulando de um assunto para outro, a mente acelerada que não desliga nem na hora de dormir. Outra é o caleidoscópio emocional que experimentam ao longo de um dia comum. Ora é uma ansiedade, dali a pouco impaciência com alguma coisa, em algum momento tédio, depois uma irritação, e assim vai. As pessoas também dizem passar mais tempo do que gostariam ou acham que deveriam com os olhos grudados no celular. É uma coisa assim de pegar o aparelho no automático N vezes ao dia e quando se dão conta, já passaram 10, 20 minutos, 1 hora. Bem, pode haver motivos bastante particulares, de ordem pessoal realmente, para alguém vivenciar essas situações. Mas aqui, nós vamos explorar um componente que interliga todas elas, que é o nosso relacionamento com o mundo digital por meio do celular. Em grande medida, situações de aceleração mental, de automatismo, de oscilação emocional são reações àquilo que a gente vivencia por meio deste aparelhinho que está conosco 24 horas por dia. Reações que até contaminam os momentos em que nós não estamos com esse aparelhinho. Por meio dele, a gente se expõe a uma carga brutal de estímulos que são criados para deliberadamente provocar reações em nós, provocar a nossa reatividade. A cada dia que passa, se torna mais importante a gente se relacionar de uma forma consciente com o mundo digital e os seus dispositivos, colocarmos limites para nós mesmos e assim nos proteger dos exageros, distorções e manipulações desse mundo. Estão em jogo não só a nossa saúde mental e equilíbrio emocional, mas também o domínio da nossa vontade. A ideia aqui, então, é ter mais consciência e menos reatividade.
Para começar, vamos entender o que nos leva a pegar o celular numa ação automática N vezes ao dia e muitas vezes perder a noção do tempo que passamos com ele. Acontece que o nosso cérebro é projetado para perceber coisas novas, perceber informações ou estímulos que se manifestam no ambiente. Um som diferente, um movimento inesperado, uma imagem que surge, um cheiro, qualquer coisa que represente uma novidade no ambiente e possa ter alguma importância. E é aí que quando algo novo e potencialmente relevante surge, áreas do cérebro responsáveis por perceber esses estímulos avisam a parte do cérebro que presta atenção. Isso acontece automaticamente. É uma reação, algo que independe da nossa vontade. De repente, a nossa ação é chamada para algo novo que o cérebro percebeu. Simples assim. Se esse estímulo que chega é algo que o cérebro interpreta como uma ameaça, por exemplo, a visão de um obstáculo que aparece no caminho, um ruído estranho atrás de nós, de algo que poderia nos atingir, nesses casos, o sistema nervoso entra em alerta, um estado ligado ao neurotransmissor noradrenalina. A nossa atenção então é chamada para aquilo, para que a gente possa evitar a ameaça. E dependendo do caso, podemos ter uma reação automática de autodefesa. Vai depender muito da ameaça que está presente. Agora, se o estímulo que nos chega for interpretado como algo bom, interessante, uma imagem bonita ou curiosa, um movimento inesperado, um aviso sonoro de algo que está acontecendo, um aroma agradável no ar. Nesses casos, o cérebro não só chama nossa atenção para o estímulo, mas também nos recompensa por dirigirmos a atenção para o estímulo. Nos recompensa com a liberação de dopamina, uma substância associada à sensação de prazer e à motivação. É como se o cérebro dissesse assim: isso foi bom, gostei disso. O cérebro aprende que vale a pena repetir a ação de levar a atenção para aquilo. Ele fortalece as conexões neuronais dessa ação e ela tende a ser cada vez mais repetida. Então a gente viu até aqui que o cérebro é projetado para perceber novidades no ambiente e chamar a nossa atenção para o que parecer interessante. E se dirigirmos a atenção para aquilo, somos recompensados e motivados a repetir a ação. Agora, vamos combinar que praticamente tudo que a gente acessa por meio do celular é feito para chamar e prender a nossa atenção. Redes sociais, vídeos curtos, notícias, curiosidades, tudo muito colorido, esteticamente bonito, com movimento, títulos de impacto, tudo cuidadosamente feito para manter os nossos olhos grudados na telinha. E se o conteúdo que surge em dado instante não agrada, é só rolar a tela, e rolar em busca de coisas interessantes para ganhar a nossa recompensa de dopamina. Enfim, quanto mais a gente cede aos atrativos do celular, mais dopamina o cérebro libera, e mais somos estimulados a usar o celular para receber dopamina e assim vai. E aí, aquilo que de início, em algum lugar do passado, foi uma escolha consciente de pegar o celular para ver algo interessante, isso começa a ficar automático. Se torna uma reação acionada por áreas do cérebro que comandam ações repetidas. E nem precisamos mais pensar para pegar o celular. E quais são os efeitos colaterais disso? Eu vou mencionar 3 deles aqui. Efeito número 1, a agitação mental de que as pessoas se queixam. Segundo a neurociência, a estimulação intensa que o celular proporciona ao cérebro mantém o sistema nervoso permanentemente em estado de alerta para algo novo que pode surgir. E o estado de alerta, assim como já vimos, está ligado ao neurotransmissor noradrenalina, que aliás é o mesmo que desencadeia reações de ansiedade. Vem daí que com muitas coisas na cabeça e sob o efeito da noradrenalina, a sensação só podia ser mesmo de mente acelerada, ansiedade, dificuldade de desligar do que está acontecendo à nossa volta. O uso excessivo do celular
não é a única causa da agitação mental, mas tem uma grande participação aí. O efeito número 2 é a impaciência. O cérebro é como um músculo. Tudo que ele faz repetidamente se fortalece estruturalmente mesmo. Os circuitos cerebrais que realizam aquela atividade ficam mais robustos, ficam bombados. Em contrapartida, como também acontece com o músculo, circuitos cerebrais que o cérebro não usa com frequência se enfraquecem. Então, se por um lado o cérebro nos recompensa por ceder aos estímulos do celular, ver um vídeo aqui, uma notícia ali, trocar mensagens com pessoas e nananã, por outro lado fica mais difícil, mais penoso realizar atividades que não têm esse dinamismo. Se concentrar por um longo tempo em uma leitura, uma escrita, numa tarefa mais demorada. A gente se entedia fácil, se cansa fácil, fica incomodada, fica impaciente e quando vai ver, já pegou o celular de novo, sem perceber, no automático, reativamente. Pegamos o celular por quê? É para obter a recompensa de dopamina que está fazendo falta e que também vai aplacar aquela impaciência, aquele tédio, aquela ansiedade. E assim nós criamos uma dependência do celular, que é o efeito 3. Tudo que envolve a farta recompensa de dopamina tem um potencial viciante. A doutora Anna Lembke, autora do livro Nação Dopamina, eu já falei dele aqui no podcast, deixei a referência na descrição. A doutora Anna considera o smartphone como a agulha hipodérmica dos tempos modernos, fornecendo incessantemente dopamina digital para uma geração plugada. Essa frase é dela. Com essa imagem de agulha hipodérmica, ela está fazendo uma explícita referência à droga injetável. E não é exagero. O mesmo mecanismo que vicia alguém em droga, vicia em cigarro, em compras, em uso de celular. A doutora diz que a própria tecnologia é viciante, com as suas luzes pulsantes, seu estardalhaço musical, seu conteúdo ilimitado. Para ilustrar isso, na minha pesquisa para este episódio, eu encontrei uma matéria jornalística que fala de casos de pessoas que acordam durante a noite e num impulso automático já pegam o aparelho. O mecanismo neurológico que está por trás disso é muito semelhante ao que faz o fumante acordar no meio da noite e acender um cigarro. Não é à toa que muitas pessoas têm uma crise de abstinência quando são impedidas de usar o celular. Ficam ansiosas, irritáveis, nervosas, reativas. Quando há um desejo por dopamina, ainda que inconsciente, e esse desejo não pode ser satisfeito, a resposta do organismo gera a sensação de sofrimento. Se você quiser saber em que medida está apegado ao celular, eu tenho umas questões aqui para você responder. Elas fazem parte de uma escala usada para a detecção do vício em smartphone. Eu transcrevi a escala na descrição desse episódio, tá? Para cada pergunta, responda sim ou não e conte quantos sim você dá. Vamos lá então. Sinto que uso o celular mais do que pretendia. Sim ou não? Tento reduzir o uso, mas não consigo. Fico com o aparelho por perto mesmo quando não há necessidade. Fico ansioso quando estou longe dele. Sinto irritação quando a bateria está acabando ou fico sem internet. Pego o celular automaticamente sempre que sinto tédio, tristeza ou ansiedade. Meu uso do celular prejudica o sono. Já deixei de fazer tarefas importantes para mexer no aparelho. Sinto que me desconecto de pessoas ao meu redor por causa do celular. Mexo no aparelho mesmo enquanto faço outra atividade, comer, trabalhar, conversar, exercício na academia. Abro redes sociais sem perceber ou sem intenção clara. Verifico notificações mesmo quando sei que não há nada novo. Bem, vamos aos resultados. Até 3 respostas sim sugerem que você usa o celular conscientemente. Entre 4 e 6 respostas sim sugerem atenção,
se o uso do aparelho está afetando sua capacidade de foco e alterando o sono ou a rotina. Entre 7 e 9, sugerem um apego ao celular. É indicado fazer ajustes. E de 10 a 12, sim, sinalizam que há uma relação de dependência do celular e que é preciso olhar para isso. Até aqui, então, eu já mencionei situações em que o uso intensivo do celular gera reações emocionais de ansiedade, irritação, impaciência, impulsividade. E a coisa não para por aí. Muitas emoções são provocadas também pelos conteúdos com que a gente tem contato por meio do celular. Muitos desses conteúdos são propositalmente criados para provocar a nossa reatividade emocional. Para você ver, a palavra do ano de 2025, eleita pelo dicionário Oxford da língua inglesa, é um ótimo exemplo disso. A palavra, ou melhor expressão, é rage bait. Em português seria isca de raiva, um fenômeno típico do mundo digital. Isca de raiva são aqueles conteúdos de redes sociais criados especificamente para causar indignação, para alimentar polêmicas e, com isso, inflamar as redes, gerar muitos comentários, muita repercussão. Os algoritmos das redes dão um indisfarçado impulsionamento para esses conteúdos, porque eles geram muito engajamento. E neste ano de 2026, com eleições no radar aqui no Brasil, você pode esperar por uma enchente desses conteúdos, que também vão transbordar para os aplicativos de mensagens. Se prepare. É o caso de se perguntar: você quer isso? Se deixar afetar por um post criado para enraivecer, uma mensagem feita para inflamar os ânimos? Se uma isca dessa passa na minha frente, eu não mordo, deixo passar batido. Nem leio e muito menos comento. E para não deixar de registrar, há outras emoções que as mídias digitais provocam como efeito das comparações, dos gatilhos de urgência e escassez, de notícias trágicas ou revoltantes e outras coisas que se explora nesses meios com o objetivo de chamar a atenção, de engajar, de viralizar. Não é impressionante como o mundo digital mexe com a gente? Como ele captura a nossa atenção, manipula as nossas emoções, ativa a nossa reatividade? Eu fico aqui lembrando de cenas do documentário O Dilema das Redes, que eu já comentei aqui no podcast, em que as pessoas são retratadas como marionetes, ora parecendo hipnotizadas pela telinha, ora reagindo emocionalmente ao que está acontecendo ali. É sério isso. Se o nosso relacionamento com o mundo digital está nos tornando pessoas mais automáticas e reativas, nós só podemos reverter isso por meio da autoconsciência. A ideia é ser capaz de perceber onde está a nossa atenção, onde está a nossa cabeça, o que estamos fazendo, e a partir daí escolher ativamente onde queremos estar, o que queremos fazer, o que é melhor para nós. Se você acha que esse meu ponto de vista é razoável, é válido, faz sentido para você, então eu deixo aqui algumas sugestões do que fazer. Eu mesma já fiz isso, tempos atrás, quando me sentia abduzida pelo aparelho. Primeiramente, crie momentos do seu dia em que você vai se afastar do celular. Deixe o aparelho fora do seu alcance e silenciado por 15 minutos, depois 20, meia hora e até mais, por que não? Vai fazer uma refeição? Vai lavar uma louça? Caminhar no quarteirão? Fazer academia? Esteja então sem celular e presente no que estiver fazendo. Preste atenção ao que estiver fazendo. Isso também se aplica a conversas, a momentos de convivência com os outros.
deixe o celular de lado. Olha, eu vejo pessoas se afastarem do celular por horas nos meus retiros. Esse é um dos exercícios que a gente faz. E todo mundo sobrevive muito bem, obrigado, viu? Aliás, o comentário que eu escuto é: isso é libertador. Outra coisa, discipline-se para um uso mais consciente do celular. Isso passa por silenciar notificações de redes sociais, de contatos e grupos e mensagens que você não tem urgência de ver, remover aplicativos viciantes, deixar em pastas aqueles que mais distraem. O próprio celular tem recursos para ajudar a reduzir o tempo de uso, deixar a tela em preto e branco, usar funções que favorecem o foco nas tarefas. Tem vários recursos desse tipo que você pode encontrar na loja de aplicativos. Que mais? Crie barreiras para quebrar o automatismo de pegar o celular. Se você decidir que não quer mais fazer isso no meio da noite ou assim que acorda, o que é altamente recomendado, aliás, não leve o aparelho para o quarto ou deixe longe do seu alcance. Precisa se concentrar no trabalho? Deixe o aparelho longe ou silencie. Defina zonas de exclusão para o celular na sua casa ou em outros locais. E para encerrar, eu menciono o recurso mais importante e potente para lidar com todo tipo de reatividade e automatismo, que é a prática meditativa de mindfulness. Você que me acompanha no podcast já me ouviu falar algumas vezes dela, né? Eu faço e ensino a prática. Anos atrás, quando eu me vi nesse redemoinho de vício em celular, agitação mental, impaciência, ansiedade, tudo que estamos falando aqui e mais um pouco, foi essa prática que me colocou no eixo. Basicamente, mindfulness é um treino de focalização de atenção que fortalece estruturas cerebrais ligadas à atenção, à regulação emocional e ao autocontrole. Ela atua no cérebro de duas maneiras. Por um lado, fortalece o sistema de freio das ações automáticas e dos comportamentos motivados pela emoção. E por outro, ela acalma, por assim dizer, o sistema de reatividade emocional. Então, em vez de pegar o celular no automático quando sente um tédio ou ansiedade, a gente percebe quando essas emoções acontecem. E uma vez que a gente percebe, observa por um instante e pode deter a ação automática de pegar o celular. Com isso se cria um pequeno espaço entre o impulso e a ação, o que é suficiente para desarmar o piloto automático. Outra coisa, como a prática de mindfulness fortalece a nossa capacidade de sustentar a atenção, acaba aquela dificuldade de concentração por um tempo mais longo, para ler um livro, escrever um texto, acompanhar uma reunião. E isso é muito gratificante, sabe? Nos dá a sensação de que nós não somos reféns das tentações do mundo digital. Não somos reféns da necessidade de gratificação instantânea. A gente se sente mais dona da nossa atenção, da nossa vontade. Eu deixei na descrição referências de 2 episódios para você saber mais sobre essa prática. Olha, na minha visão, a autoconsciência é um poder que a gente tem. O poder de escolher o que é que vai merecer a nossa atenção. Escolher o que é que vai ocupar o nosso campo mental. Como é que nós vamos lidar com o que estamos sentindo, que atitude tomar na situação que se apresenta para nós. Esse é um poder genuíno nosso, que nos pertence e que nós precisamos resguardar, proteger. Porque se entregamos esse poder ao que quer que seja, nós nos perdemos para aquilo que os outros querem de nós. Nos perdemos de nós mesmos. Perdemos o contato com o nosso centro, a nossa essência, que é o que pode nos dar clareza, discernimento e estabilidade nestes tempos de grandes desafios para a humanidade. Mais do que nunca, é preciso estarmos autoconscientes, com a mente lúcida, de plena posse da nossa vontade. Isso é estar no nosso centro. Que você esteja bem. Um abraço.